Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos continuar a nossa conversa sobre Yansan, ou Oiá. Na semana passada, nós lemos alguns poemas sobre Yansan, tanto oriquis africanos, quanto poemas de autores brasileiros, e comentamos o arquétipo de Yansan, que é aquele aspecto da mulher mais independente, que não se deixa prender pela família, pelos filhos, ou por qualquer outra coisa que não seja a sua realização pessoal, né? Nesse sentido, ela é muito mais ligada à mulher que enfatiza o trabalho, por exemplo. Ela pode ter marido, pode ter filhos, pode ter uma série de outras relações, enfim, mas ela prioriza aquilo que ela considera a sua missão, né, o seu foco, aquilo que lhe dá satisfação pessoal, seja a carreira profissional ou artística ou qualquer outra. Nesse sentido, Yansan é a primeira feminista da história, né? Pelo menos a primeira divindade feminista conhecida. Eu vou pedir para todos desligarem o som, assim não interfere na aula. Ficou faltando a leitura e discussão das histórias tradicionais a respeito de Yansan. Então, hoje vamos ler algumas histórias do livro Mitologia dos Orixás, né, do Reginaldo Prandi. Oiá recebe o nome de Yansan, mãe dos 9 filhos. Oiá desejava ter filhos, mas não podia conceber. Oiá foi consultar um babalaô, e ele mandou que ela fizesse um ebó, ou seja, uma oferenda. Ela deveria oferecer um carneiro, um agutã, muitos búzios e muitas roupas coloridas. Oiá fez o sacrifício e teve 9 filhos. Quando ela passava, indo em direção ao mercado, o povo dizia: lá vai Yansan. Lá ia Yansan, que quer dizer mãe 9 vezes. E lá ia ela, orgulhosa, ao mercado, vender azeite de dendê. Oiá não podia ter filhos, mas teve 9, depois de sacrificar um carneiro. E em sinal de respeito, por ter seu pedido atendido, Yansan, a mãe dos 9 filhos, nunca mais comeu carneiro. Cada orixá tem a sua quizila, ou seja, o seu tabu, alguma coisa que ele não pode ver pela frente. Yansan, por exemplo, não pode comer carneiro, em função desse sacrifício. Oxalá tem um problema com a cor vermelha, né, que é a cor de Exu, com o azeite de dendê e, sobretudo, com o vinho de palma, uma vez que, por causa de um porre de vinho de palma, ele acabou caindo no chão, pegou no sono, deixou escapar de suas mãos o saco da criação, que foi recolhido por Odudua, que iniciou a criação dos mundos, sobrando para Oxalá a criação dos seres humanos. Em cada orixá nós vamos encontrar essas quizilas. Nanã, por exemplo, não admite que instrumentos de metal sejam usados em suas cerimônias. Ela só aceita ferramentas de madeira ou de pedra, já que ela pertence ao Neolítico, diferente de Ogum, né, que já pertence à Idade do Ferro.
Também é interessante o número de filhos de Ansã. Ela tem 9 filhos, que correspondem numericamente aos 9 Oruns, ou 9 planos do mundo espiritual, de acordo com a mitologia iorubá. E na mitologia escandinava, nós também temos os 9 mundos. Aliás, há vários elementos semelhantes, né, entre as várias mitologias. Ontem mesmo, na aula sobre a Índia Védica, eu li o Katha Upanishad, que é um texto que pertence aos Vedas, e lá é dito que o universo pode ser comparado a uma árvore cujas raízes estão nos céus e os galhos estão voltados para a terra. Essa imagem da mitologia indiana também aparece na mitologia escandinava e recebe o nome de Yggdrasil, a árvore dos mundos. Pois bem, mas vamos continuar com a leitura de histórias. Oiá nasce na casa de Oxum. Um rei tinha uma filha chamada Ala. Ele queria casá-la com um príncipe poderoso. No entanto, a princesa tinha um amante, e do amante ela esperava um filho. Sabedor do fato, o rei resolveu matá-la. Numa barca, levou a princesa até o meio do rio onde vivia Oxum. Jogou a princesa no meio do rio, a casa de Oxum. O rei tinha um papagaio que o acompanhava sempre. O papagaio tudo presenciou. Tempos depois, alguns pescadores viram uma caixa boiando no rio. Foram ver de perto e dentro da caixa tinha uma criança. Essa história lembra qual lenda bíblica? Vamos ver quem fez a primeira comunhão. Ninguém aqui leu a Bíblia? Nascimento de Moisés. Ele é colocado num cesto e esse cesto é colocado no rio, até que ele chega, né, à terra do Egito, é recolhido por uma princesa e adotado pela família real egípcia. Então, mais uma similaridade, agora entre a Torá judaica e a mitologia iorubá. Os pescadores assustaram-se com o que viram. Temerosos, abandonaram seu achado na margem do rio, pelo mesmo lugar onde passou outra embarcação. Seus ocupantes foram atraídos pelo choro de criança. Os viajantes recolheram a criança e a levaram como presente ao rei, assim como Moisés também foi levado à família do faraó. O rei ficou feliz com o presente e resolveu apresentar a criança ao povo como sendo filha sua. Ele sentia falta da filha que afogara, sentia-se sozinho. Deu uma festa para apresentar a nova filha que adotara. Quando todos estavam reunidos, o papagaio contou-lhes acerca de todo o sucedido. O papagaio fofoqueiro é uma imagem que aparece bastante em histórias tradicionais, inclusive no Masnavi, né, do autor persa Rumi. Disse que a menina havia nascido na casa de Oxum, portanto, deveriam devolvê-la ao rio. O rei, então, se deu conta de que a menina era sua neta e devolveu-a ao rio onde nascera.
A criança cresceu protegida por Oxum. Essa menina era Oiá. Yansan ganha seus atributos de seus amantes. Aliás, um tema que nós abordamos na semana passada. Yansan usava seus encantos e sedução para adquirir poder. Por isso, entregou-se a vários homens, deles recebendo sempre algum presente. Com Ogum, casou-se e teve 9 filhos, adquirindo o direito de usar a espada em sua defesa e dos demais. Com Oxaguian, adquiriu o direito de usar o escudo para proteger-se dos inimigos. Com Exu, adquiriu os direitos de usar o poder do fogo e da magia para realizar os seus desejos e os de seus protegidos. Com Oxóssi, adquiriu o saber da caça para suprir-se de carne e a seus filhos. Aprimorou os ensinamentos que ganhou de Exu e usou de sua magia para transformar-se em búfalo, quando ia em defesa de seus filhos. Com Logunedé, adquiriu o direito de pescar e tirar dos rios e cachoeiras os frutos da água, para a sobrevivência sua e de seus filhos. Com Obaluaiê, Yansan tentou insinuar-se, porém, em vão. Dele, nada conseguiu. Bom, esse é um assunto controverso, né? A história que todos conhecem é que Obaluaiê, ou Omulu, vivia vestido com uma roupa feita de palha, que cobria todo o seu corpo e o seu rosto, à maneira de uma burca, né? Porque quando criança ele teve varíola, ele se acreditava muito feio e ficava sempre de fora das festas dos orixás. Até que uma vez Yansan percebeu a presença de Omulu e ficou pensando, como será aquele moço debaixo de toda essa palha? Como Yansan comandava os ventos, ela conseguiu fazer com que as palhas todas voassem e Omulu ficasse nu. E para sua surpresa, ela viu um jovem, né, muito belo. E, segundo algumas histórias tradicionais, eles teriam, sim, tido um relacionamento. E que Omulu sempre guardou um grande carinho por Yansan. Mas as várias versões das histórias se contradizem, como nós já vimos em aulas passadas. Ao final de suas conquistas e aquisições, Yansan partiu para o reino de Xangô, envolvendo-o, apaixonando-se e vivendo com ele para a vida toda. Com Xangô, adquiriu o poder do encantamento, o posto da justiça e o domínio dos raios. Isso porque, embora Xangô seja o orixá justiceiro, Yansan compartilha com ele esse poder. Oiá transforma-se num búfalo. Ogum caçava na floresta, quando avistou um búfalo. Ficou na espreita, pronto para bater a fera. Qual foi a sua surpresa ao ver que, de repente, de sob a pele do búfalo saiu uma mulher linda. Era Oiá, e não se deu conta de estar sendo observada. Ela escondeu a pele de búfalo e caminhou para o mercado da cidade. Tendo visto tudo, Ogum aproveitou e roubou a pele.
Ogum escondeu a pele de Oiá num quarto de sua casa. Depois foi ao mercado, ao encontro da bela mulher. Estonteado por sua beleza, Ogum cortejou Oiá, pediu-a em casamento. Ela não respondeu e seguiu para a floresta. Mas, lá chegando, não encontrou a pele. Voltou ao mercado e encontrou Ogum. Ele esperava por ela, mas fingiu nada saber. Negou haver roubado o que quer que fosse de Yansan. De novo, apaixonado, pediu Oiá em casamento. Oiá, astuta, concordou em se casar. E foi viver com Ogum em sua casa, mas fez as suas exigências. Ninguém na casa poderia referir-se a ela, fazendo qualquer alusão ao seu lado animal. Nem se poderia usar a casca do dendê para fazer o fogo, nem rolar o pilão pelo chão da casa. Ogum ouviu seus apelos e expôs aos familiares as condições para todos conviverem em paz com a sua nova esposa. A vida no lar entrou na rotina. Oiá teve 9 filhos e por isso era chamada Yansan, a mãe dos 9. Mas nunca deixou de procurar a pele de búfalo. As outras mulheres de Ogum, cada vez mais, sentiam-se enciumadas. Quando Ogum saía para caçar e cultivar o campo, elas planejavam uma forma de descobrir o segredo da origem de Yansan. Assim, uma delas embriagou Ogum e este lhe revelou o mistério. E na ausência de Ogum, as mulheres passaram a cantarolar coisas. Coisas que sugeriam o esconderijo da pele de Oiá e coisas que aludiam ao seu lado animal. Um dia, estando sozinho em casa, Yansan procurou em cada quarto até que encontrou sua pele. Ela vestiu a pele e esperou que as mulheres retornassem. E então saiu bufando, dando chifradas em todas, abrindo-lhes a barriga. Somente seus 9 filhos foram poupados. E eles, desesperados, clamavam por sua benevolência. O búfalo acalmou-se, os consolou e depois partiu. Antes, porém, deixou com os filhos o seu par de chifres. Num momento de perigo ou de necessidade, seus filhos deveriam esfregar um dos chifres no outro. E Yansan, estivesse onde estivesse, viria rápida como um raio em seu socorro. Interessante no mito de Yansan essa dupla natureza divina e animal. Fazendo novamente um paralelo com a aula de ontem, né, sobre os Upanishads, há um trecho no Katha Upanishad, que também aparece no Bhagavad Gita, que compara o ser humano a uma carruagem. Então, o carro equivale ao corpo humano. Os cavalos são os sentidos. O cocheiro é a mente ou o intelecto. E aquele que é transportado é a alma espiritual. Se nós formos comparar essa alegoria com essa dupla natureza de Yansan, o seu caráter búfalo, né, o seu caráter animal, corresponde provavelmente aos sentidos.
lembrando que Ansã é talvez a deusa mais sensual do panteão iorubá, talvez em empate técnico com Oxum, né? A diferença entre elas é que Yansan não coloca os seus amores em primeiro lugar. E Oxum, sim. Oxum é mais apaixonada, tem vários relacionamentos, e ela sempre coloca, né, o amor acima de tudo. Yansan, não. Mas as duas são as orixás mais sensuais. Então, podemos considerar o lado animal como esse lado relacionado aos sentidos, enquanto o corpo de Ansã é um corpo humano, com aparência humana, mas a essência dela é divina, já que ela é uma expansão parcial de Olorum, ou Olodumare, né, o Deus absoluto, Deus impessoal. Yansan é aquela encarnação, aquela expansão, né, de Olorum, que representa, né, os ventos, os raios, os relâmpagos, e também a responsável por levar as almas, né, dos seres humanos para o plano espiritual. Xangô foi aquela paixão mais radical de Yansan, né? Foi a sua cara metade. Inclusive, em algumas histórias, os dois meio que se confundem, como se fossem dois aspectos de um único ser, né, de uma única divindade. Mas, de maneira geral, Yansan é independente. E se ela tem esse caráter animal, ela também tem um lado mais mental, intelectual, ela toma decisões muito bem pensadas e a sua essência é divina. Bem, prosseguimos. Yansan proíbe Xangô de comer carneiro perto dela, já que é a sua quisila. Um dia, Xangô passeava a cavalo, avistou um palácio e disse: eu vou para lá. Quando chegou, quis saber do porteiro quem era o dono. É de Oiá, respondeu o porteiro. E Xangô disse: eu quero falar com ela. O porteiro respondeu que era impossível. Mas eu quero falar com ela, insistiu Xangô. E quem que vai contradizer Xangô? Então o porteiro foi até Yansan e contou que lá fora um cavaleiro, um rei, queria vê-la. Yansan chamou Xangô para dentro. Mas, quando ele fez reverência na frente dela, Yansan imediatamente sentiu o cheiro de carneiro. Então, Xangô perguntou se ela queria ser sua esposa. Yansan perguntou de que lugar ele vinha e quis saber qual era a comida que ele comia. Curi Agibó, carneiro, respondeu Xangô. Não, eu não quero me casar contigo, porque comes isso que eu detesto. Mas Yansan acabou por concordar com o casamento, desde que fosse mantida uma restrição. Toda vez que ele quisesse comer carneiro, que ele voltasse para sua terra e por lá ficasse por 3 meses antes de regressar. Xangô aceitou a proposta e eles se casaram. Casaram-se, mas não vivem juntos. Essa é a razão porque Oxum é concubina de Xangô. A palavra concubina aqui eu acho que está mal traduzida. Não sei se corresponde exatamente ao caráter, à condição de Oxum, uma vez que os iorubás não tinham a monogamia judaico-cristã.
Agora, é interessante aqui a menção a Oxum. Essa não foi a única vez em que Xangô teve problemas com suas esposas por questões culinárias. Quando Oxum se torna mulher de Xangô e vai viver com ele, Xangô obriga Oxum a comer quiabo todo dia, porque essa é a comida favorita de Xangô. E Oxum não gostava de quiabo. Então, ela emagrecia, ficava triste, abatida, reclamava, até que uma vez Ogum, que foi companheiro de Oxum, percebeu a situação. E, espertamente, um dia foi até a casa de Xangô e Oxum e ofereceu a ela uma galinha. Oxum ficou muito feliz, né? Foi correndo até a cozinha, preparou a galinha e comeu com prazer. Aí, no dia seguinte, Ogum volta, né, no mesmo horário e traz 2 galinhas. E assim sucessivamente. E Xangô percebe, né, o que está acontecendo com a minha mulher? Ela vivia triste, abatida, reclamava, agora está sempre feliz, né, alegre, cantando, né? Tem alguma coisa errada aí. Aí Xangô resolveu ficar de sentinela, observando quem entrava ou se aproximava, né, do seu palácio. E ele viu Ogum se aproximar e dar as galinhas para Oxum. O que se sucedeu a isso foi uma batalha épica, né, entre Xangô e Ogum, os 2 orixás, né, mais poderosos, né, mais fortes de todo o panteão iorubá, e nem Xangô conseguia vencer Ogum, nem Ogum conseguia vencer Xangô, até que os 2 acabaram se aproximando de uma ponte, e naquele duelo, né, de espada contra machado de duplo gume, Xangô foi recuando até que ele teve que pisar na ponte. A ponte estava sobre um rio, que é o elemento regido por Oxum. Então, Xangô se dá por vencido. E Oxum volta a ser companheira de Ogum. Então, já houve até guerra por questão culinária, né? Para não dizer divórcios e casamentos. Vamos continuar. Até aqui, alguma questão, algum comentário? Então, vamos ler mais. Há um outro mito, né? Que é de Obá com Oxum por causa de Xangô também. Muito bem lembrado. Um outro incidente culinário, né? Eu já contei para vocês, mas vale a pena relembrar. Xangô tinha 3 esposas, né? Oxum, Yansan e Obá. Obá era a mais velha. Não sei qual era o esquema de revezamento que eles faziam, mas Obá sempre ficava de escanteio, né? E ela morria de ciúmes de Oxum. Aí um dia ela foi pedir conselho para Oxum, né? O que eu posso fazer para Xangô gostar um pouquinho de mim? Aí Oxum pregou uma peça em Obá. Ela cobriu as orelhas com um pano e disse que estava preparando o amalá, né, de Xangô, um prato preparado a partir de quiabo, e que ela colocou as suas orelhas, né, no prato, porque isso faria com que Xangô gostasse ainda mais dela. Aí Obá caiu nessa lorota, e quando chegou a vez dela cozinhar para Xangô, esse revezamento existia, né? Sempre era uma das esposas, né, que cozinhava, e depois no dia seguinte era outra, no dia seguinte era outra. Aí quando chegou a vez de Obá,
ela cortou as orelhas e colocou no amalá de Xangô. E quando ele viu aquelas orelhas flutuando no prato, ele sentiu nojo, né? Jogou a comida no chão, partiu para cima de Obá, né? Queria bater nela, depois a expulsou de casa, enfim. E no meio desse rebuliço, Oxum tirou o pano dos cabelos para mostrar que ela tinha as duas orelhas e que ela fez Obá de boba. Só que mexer com Obá não é muito sensato, já que das orixás femininas, talvez Obá seja a mais valente, a mais guerreira, né, a mais poderosa. Ela venceu Yansan na luta, o que não é pouca coisa. Venceu Exu, venceu Oxalá. Então, comprar briga com Obá, né, não é aconselhado. Aí, quando nasce, né, Logunedé, acontece aquele episódio, né, que eu já contei a vocês, que Obá tenta afogar, né, Logunedé para se vingar de Oxum. Mas aí já é uma outra história. Mas foi muito bem lembrado esse episódio pela Mari Inês, porque é mais um episódio envolvendo culinária e relações matrimoniais. Eu não posso reclamar porque a Sheila cozinha muito bem. Então, não há conflitos em casa. Vamos ler mais um pouco. Oiá transforma-se no rio Níger. Oiá foi aconselhada a prosseguir sua jornada ao lado de seu marido Xangô. Enquanto amasse esse homem, não deveria retornar a Irá, sua terra natal, onde vivia sua família. Dividida sentimentalmente, Oiá não seguiu as recomendações e voltou a Irá. Um dia recebeu a notícia da morte de Xangô, que o Jorge se referiu agora há pouco. Sentindo grande tristeza pelo ocorrido, usou seus poderes sobrenaturais e transformou-se em um rio, Odo-Oiá, o rio Níger, né, na Nigéria. Aliás, Yansan tem o poder da metamorfose. Ela se transforma em búfalo, ela se transforma em rio, assim como Iemanjá, Oxum e Obá também são regentes de rios, e ela ainda pôde se transformar num elefante, como nós vamos ler agora. Oiá transforma-se num elefante. Ao dar à luz Oiá, sua mãe morreu, e a menina foi criada por Odulessé, não se sabendo ao certo se este era seu pai biológico ou adotivo. Aos 12 anos, Oiá já era uma mulher linda e inteligente, que encantava todos os homens. Nem mesmo seu pai conseguiu sublimar sua atração por ela. Em vários itãs, nós temos histórias de incesto, o que, claro, não precisa ser lido necessariamente ao pé da letra. Permite uma leitura metafórica. Numa noite, Odulessé quis possuí-la, e ela, desesperada, fugiu de casa. Quanto mais corria, mais obstáculos lhe surgiam. Oiá não conseguiu escapar de seu pai. No seu desespero, seus poderes sobrenaturais afloraram, e ela transformou-se em pedra, em madeira e em cacho de dendê. Mas seu pai continuava a perseguição. Desesperada, Oiá transforma-se num grande elefante branco que atacou Odulessé.
Odulecê fugiu em disparada, desistindo de agarrar Oiá. Podemos nos lembrar aqui do poema longo As Metamorfoses, de Ovídio, que trata justamente das metamorfoses dos deuses gregos. Por exemplo, Zeus, que foi um galanteador, seria o equivalente a Xangô, né, na Grécia, e Zeus também comandava os trovões, né? Zeus se transformou numa chuva de ouro para fecundar Sêmele, que estava presa por seu pai numa torre. Isso porque o rei, seu pai, ouviu uma profecia de que a sua filha daria um neto, né, ao rei, e que esse neto seria responsável pela sua morte. Então, o rei fez de tudo para que a moça nunca conhecesse nenhum homem e a trancou no alto de uma torre. Mas Zeus, que se apaixonou por Sêmele, resolveu transformar-se em chuva de ouro. Essa chuva atravessou pelos vãos entre as grades das torres, as gotas douradas caíram sobre o corpo de Sêmele e ela deu origem a um filho que mais tarde mataria o avô. Zeus também se transformou em cisne para seduzir Leda. E há várias outras histórias, né, que Ovídio conta e que serão recontadas por Homero na Odisseia, na Ilíada e em várias outras obras da literatura grega. Oiá sopra a forja de Ogum e cria o vento e a tempestade. Oxaguian estava em guerra, mas a guerra não acabava nunca. Tão poucas eram as armas para guerrear. Ogum fazia as armas, mas fazia lentamente. Oxaguian pediu a seu amigo Ogum urgência, mas o ferreiro já fazia o possível. O ferro era muito demorado para se forjar, e cada ferramenta nova tardava com o tempo. Tanto reclamou Oxaguian que Oiá, esposa do ferreiro, resolveu ajudar Ogum a apressar o fabrico. Oiá se pôs a soprar o fogo da forja de Ogum, e seu sopro avivava intensamente as chamas, e o fogo mais forte derretia mais rapidamente o ferro. Logo, Ogum pôde fazer muito mais armas, e com mais armas, Oxaguian venceu logo a guerra. Oxaguian veio então agradecer a Ogum, e na casa de Ogum enamorou-se de Oiá. Um dia fugiram Oxaguian e Oiá, deixando Ogum enfurecido e sua forja fria. A outra versão dessa história, segundo a qual não foi Oxaguian, e sim Xangô, que foi assistir ao trabalho de Ogum e acabou botando uns olhos na Oiá. Quando mais tarde Oxaguian voltou à guerra, e quando precisou de armas muito urgentemente, Oiá teve que reavivar a forja, mas não quis voltar para a casa de Ogum. E lá da casa de Oxaguian, onde vivia, Oiá soprava em direção à forja de Ogum, e seu sopro atravessava toda a terra, que separava a cidade de Oxaguian da de Ogum. E seu sopro cruzava os ares e arrastava consigo pó, folhas e tudo mais pelo caminho, até chegar às chamas que com furor atiçava. E o povo se acostumou com o sopro de Oiá, cruzando os ares, e logo o chamou de vento. E quanto mais a guerra era terrível,
e mais urgia a fabricação das armas, mais forte soprava Oiá, a forja de Ogum, tão forte que às vezes destruía tudo no caminho, levando casas, arrancando árvores, arrasando cidades e aldeias. O povo reconhecia o sopro destrutivo de Oiá, e o povo chamava isso tempestade. Alguns elementos interessantes nessa história. O primeiro, que há uma descrição, ainda que sucinta, do processo industrial pelo qual as armas de ferro eram confeccionadas pelos iorubás, num estágio já bem mais avançado do que o Neolítico, que corresponde à era de Nanã. Outra coisa, nós já falamos desde as primeiras aulas, né, que quando nós estudamos os orixás, temos que deixar de lado aquela dicotomia cristã de bem e mal. O oceano em si mesmo não é bom nem é mal. O oceano pode ser usado para o transporte marítimo, para a prospecção de petróleo, para a pesca, para muitas outras coisas. E o oceano também pode transbordar, né, no maremoto e, de repente, inundar cidades, aldeias, né, e matar pessoas. É o mesmo oceano. A mesma coisa acontece com o vento. Pode ser aquela brisa marinha, né, de Salvador, que eu vivo com saudades, né? Principalmente quando há verão em São Paulo, que é esse calor seco, né? Esse calor de concreto, que não tem umidade nenhuma. Aí eu sempre lembro do verão em Salvador, né? Com aquela brisa que vem do mar. Então, o vento pode ser refrescante e pode ser um furacão que vai fazer com que casas inteiras sejam destruídas. A mesma coisa, os raios, os trovões, enfim, o fogo, todos os elementos da natureza não são bons e não são maus. Eles são aquilo que eles são. Do mesmo modo, os orixás. Acho que tinha uma terceira coisa que eu ia comentar com vocês. Não, acho que apenas essas. Vamos ler mais uma história. Oiá transforma-se em coral. Novamente, estamos diante de uma metamorfose. Um dia, Oiá fugiu aos olhos de Xangô, que saiu em sua busca mata dentro. Oiá não sabia mais onde se esconder, temendo que Xangô a encontrasse. Em fuga, encontrou Exu e pediu-lhe que fizesse um encanto. Exu aconselhou-a a ficar junto ao mar e voltear-se sobre si mesma. Exu fez a magia e Xangô passou por ela e não a viu. Exu havia transformado Oiá em um coral. Só para finalizarmos a conversa de hoje, vamos ler mais uma história. Oiá é disputada por Xangô e Ogum. Oiá era uma mulher muito desejada, que, além de bela, sedutora e guerreira, preparava deliciosos acarajés como ninguém. Além de tudo, sabia cozinhar. Um dia, Xangô raptou Oiá da casa de Ogum. Voltando de uma caçada, Ogum ficou ciente do ocorrido e mandou uma mensagem a Xangô. Iria buscar a sua mulher. Começava a rivalidade pela conquista de Oiá. Os dois prepararam-se para o litígio. Cada um consultou o Ifá, né, o jogo de búzios, e fez as oferendas necessárias.
né? E ambos colocaram as oferendas numa estrada. Ogum ofereceu inhames e farofa. Inhame é uma das comidas de Ogum. Xangô, por sua vez, ofereceu amalá e orobôs. Ogum apresentou-se com 7 escravos e Xangô com 12. Ogum não se amedrontou e ambos partiram para a luta. Antes, porém, comeram das comidas oferecidas. Começaram a lutar e nunca mais pararam. E até hoje, dessa guerra, muitas aventuras são contadas. Nessa luta, Oiá ganhou de Ogum uma espada e nunca mais deixou de ser uma guerreira. Muitas aventuras dessa guerra são contadas e todas falam de uma Oiá, guerreira e amante, sempre disputada por Xangô e Ogum, os seus amados. Muito bem. Essa história, inclusive, é recontada por mim no romance Marabô, no romance Mojubá, em que eu faço uma releitura livre, né, das histórias iorubás num contexto brasileiro e contemporâneo. E eu dei uma certa ênfase, né, a essa rivalidade entre Ogum e Xangô, justamente por ser um elemento ficcional, né, muito rico. Muito bem, e assim chegamos ao final, né, da aula de hoje, e na semana que vem estudaremos Iemanjá.